Boa noite a todos, né? Na semana passada, como vocês tinham Leão Júris, né? Eu abri a sala, mas foi só para divulgar, para avisar que não teria aula, porque vocês estariam liberados por Leão Júris, tá? Então, não se preocupem. E hoje nós temos o conteúdo, mas a gente consegue estudar esse conteúdo tranquilamente, porque, embora seja o conteúdo da semana passada e dessa semana, semana passada a gente teve, o conteúdo seria importação, exportação, ITR e IOF, que são impostos, na verdade, que não tem uma grande celeuma, não tem uma grande discussão. E para essa semana, restou, né, nós conversarmos sobre o IPI e o imposto de renda, que são os que dão um pouquinho mais de celeuma, né? Então, que a gente deve passar mais tempo conversando. Antes de entrar no conteúdo, vamos ver os estudos de caso, né, da semana anterior e da semana passada, que eu disponibilizei. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá aqui. Deixa eu só abrir aqui os estudos de caso para a gente poder conversar sobre os dois, né? Que ficou o da semana anterior e ficou o dessa semana, né? O dessa semana que foi esse final de semana. Vamos lá. O da semana anterior era ainda sobre o ICMS, né? Nós ficamos ali com o estudo de caso do ICMS para a gente conversar. Vamos lá. Então, o estudo de caso ele dizia o seguinte. Vamos lá. Era o seguinte: a indústria de calçados Pisabel Limitada, em razão da diminuição das vendas ocasionadas pela pandemia do Covid-19, decidiu criar uma página de internet com seus calçados para comercializar ao consumidor final. Como a empresa nunca realizou operações dessa natureza, pois até então realizava negócios somente com outras empresas, o gerente da indústria solicita a você consultoria jurídica para que oriente como deverá ocorrer o recolhimento do ICMS nas vendas, que passará a realizar por meio eletrônico. Qual sua orientação? Haverá distinção de tributação em razão do Estado, onde se encontra o comprador ou consumidor final. Explique apontando as hipóteses e como serão tratadas, indicando ainda o fundamento legal aplicado. Aqui a intenção é a gente justamente discutir a questão da diferença de alíquota no ICMS e a questão do comércio eletrônico, né? Ou seja, a venda para consumidor final, para a gente fazer a distinção da venda a consumidor final e da venda, né, a empresário, né, e a venda à empresa, né? Então, é essa a discussão. Então, a gente vai ter que discorrer ali sobre, né, a questão do diferencial de alíquota. Então, qual seria a explicação que você daria, né? Você teria que dizer o seguinte, que haverá uma distinção, sim, né, visto que, de acordo com o destino da mercadoria, você vai ter uma alíquota que pode ser diferenciada. Se a mercadoria, né, se a mercadoria saísse, né, do Sudeste e Sul, menos o Espírito Santo, para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, ela sairia 7%. Tá? No nosso caso, como a mercadoria está saindo aqui do Ceará, né, e com destino a outro estado, tanto faz se é estado do Nordeste, Norte, Sul, a mercadoria vai sair tributada a 12%. Então, a mercadoria terá que sair a 12%. A diferença vai ser no recolhimento desse ICMS. Né? Porque esse diferencial de alíquota de 6%, de 12% para 18%, quando for consumidor final, a empresa já vai ter que recolher para o estado de destino a diferença, que são os 6%. Quando a mercadoria tiver como destinatário uma empresa, ou seja, alguém que não é consumidor final, esse recolhimento do diferencial de alíquota cabe ao destinatário, cabe à empresa de destino. Era isso que vocês deveriam explicar nessa questão. Tá certo? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com dúvida aí sobre essa questão? Tranquilo, professor, tranquilo. Tranquilo?
Beleza, então, vamos então para o estudo de caso desse final de semana, né? Que foi um estudo de caso que eu coloquei abordando o ITR. O assunto é tão tranquilo que não tem muito o que a gente fazer, não, né? Não tem nem questão. Se você pesquisar questão de concurso, você não acha, né? Então, eu bolei essa questãozinha, eu peguei uma historinha que caiu numa prova objetiva, e aí, na verdade, eu criei uma história em cima de uma questão objetiva de um concurso, que eu não lembro nem qual é mais, né? Então, eu criei essa historinha, criei esse estudo de caso, considerando uma pergunta, né, que tinha uma questão objetiva de um concurso. Então, eu criei a seguinte situação: o município de Agricolândia, no estado XXX, atravessa grave crise financeira nas finanças públicas. O prefeito reúne o secretariado para adotar estratégias para aumentar o ingresso de receitas. Sabendo que o município possui mais de 95% de sua área ocupada por fazendas altamente produtivas e que o repasse da parcela do ITR que cabe ao município representou no ano menos de 0,1% da receita transferida pela União, em razão principalmente da falta de mecanismo de fiscalização por parte da União, o que você, na qualidade de procurador do município, recomendaria ao prefeito como meio de aumentar o incremento de receitas do imposto? E aí apresente sua sugestão, indicando o fundamento e as condições que o município deveria observar. Bom, essa questão aqui remete a gente ao artigo 153 da Constituição, que trata dos impostos da União. E qual seria a sua sugestão como procurador do município? Você iria sugerir ao município, ao prefeito, que, como a arrecadação do ITR era muito baixa e ela poderia ser incrementada, e que ela não acontecia a contento justamente pela falta de fiscalização da União, você iria sugerir, então, que o município firmasse convênio com a União, conforme o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição. E aí, firmando esse convênio, o município passaria a conduzir, a realizar, a executar tanto a arrecadação como a fiscalização desse tributo. Quais eram as condições que o município deveria cumprir? A primeira, firmar o convênio. A segunda está no próprio artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º, que ele não poderia gerar redução do imposto e nem poderia acarretar qualquer forma de renúncia fiscal. Essas seriam as condições que o município deveria observar, né? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Tudo tranquilo? Tranquilo. Por sinal, essa daí foi que eu achei, assim, até um pouco mais compreensível do que Uhum. até o caso anterior, sabe? Assim, Não, o de caso fato, anterior eu sei que era mais complicado mesmo, era um pouquinho mais, né, mais indigesto, né? Ô, professor, Diga, Paulo. o município, ele observando esse ITR, ele fica com 100% da receita? 100% da receita, né? A partição, o ITR, ele tem, né, uma partição de receita, porque ele fica, né, 50% para a União e 50% para o município. A partir do momento que o município ele aceita o convênio, ele firma o convênio com a União, o ITR ele é totalmente do município. O município não tem que, ele fica com toda a receita do ITR, ele não tem que dar os 50% que seria da União, né? Então, ele fica com a integralidade do ITR. Tá joia, Paulo? Tá, já, tranquilo. E aí, por isso que seria uma sugestão para aumentar, né, a receita do município, porque além dele ficar com 100%, ele mesmo ia arrecadar e fiscalizar. Então, não dependeria da União, né, ter que ir lá fiscalizar e arrecadar o ITR. Então, ele conseguiria certamente ter um incremento de receita significativo, principalmente porque o município, pela história ali, né, que eu botei, ele é predominantemente rural, né? Então, ele teria ali, né, capacidade ali de arrecadar bastante ITR. Tá joia, gente? Então, em relação a essas duas questões, mais alguma pergunta? Os dois estudos de caso? então, por mim, tudo Não? tranquilo. Por mim, está tranquilo. Beleza. Beleza. Então, vamos agora ao conteúdo, então, certo? Primeiro, eu queria saber se tem alguma pergunta sobre imposto de importação, exportação, aquele conteúdo de semana passada, né? Importação, exportação, ITR e IOF.
tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida? Se não tiver ficado, eu vou fazer uma passagem bem rápida, só em 2 assuntos, que eu queria falar lá no imposto de importação, e o outro assunto lá no ITR, e mais nada, porque não tem necessidade de ampliar mais a discussão em relação ao IOF, não tem grandes discussões que mereçam maior atenção, e o imposto de exportação, na verdade, conhecendo importação, exportação, ele tem a mesma compreensão, né? Ninguém tem pergunta, não, sobre esses impostos? Então, vamos lá. Opa, diga aí, Paulo. Não, teu não, professor. Beleza, tá joia. Eu queria só reforçar com vocês 2 conceitos que até estão no slide, eu não sei se estão na videoaula, porque como tem 2 semanas já, eu não lembro se eu falei, e foi gravado, na verdade, 3 semanas antes, que era um conceito sobre a base de cálculo do imposto de importação, tá? Que eu queria reforçar com vocês, tá bom? Porque na base de cálculo do imposto de importação, é importante a gente compreender essa base de cálculo, porque depois a gente vai ver que o IPI também sofre influência do imposto de importação, tá? Então, a gente vai ver que no IPI, o imposto de importação faz parte da base de cálculo do IPI. Então, por isso, a gente precisa compreender bem a base de cálculo do imposto de importação. E aí a gente vê que no imposto de importação, a gente tem várias formas de alíquotas, né? Temos a chamada alíquota ad valorem e temos também a chamada alíquota específica. Qual que é a diferença entre uma e outra? A alíquota ad valorem é aquela em que o imposto incide sobre uma base de cálculo que é um valor econômico, é um valor expresso em reais. Deixa eu só desativar isso aqui para não ficar pintando. Um valor expresso em reais. Então, quando a gente pega e vai ver a base de cálculo, né, a gente vê que quando ele é uma base de cálculo ad valorem, eu vou ter a incidência sobre o valor da importação. Então, eu vou ter lá o valor da importação, a expressão que ele chama aqui de expressão monetária do produto importado. Então, eu vou ter que pegar aquele valor e, em cima daquele valor, eu vou aplicar um percentual, que seria a alíquota. Isso é na alíquota ad valorem. E depois eu tenho também a possibilidade de ter uma alíquota específica. E aí, nessa alíquota específica, a própria lei ela vai estipular, por exemplo, um valor que vai ser cobrado, por exemplo, por metro quadrado, por metro cúbico, né? Então, você tem lá uma importação de pedra mármore italiano, né? Esse bloco, ele é tributado, geralmente, por uma unidade de medida, que é o metro cúbico. Então, aí a gente vai ter que pegar qual que vai ser a base de cálculo. Vai ser a unidade de medida, que é o metro cúbico, e aí vai dizer, cada metro cúbico, o valor do imposto de importação é R$500, por exemplo. Então, tem 1.000 metros cúbicos, vai pagar R$500.000 de imposto de importação. Certo? Eu estou chutando valores aqui, só para vocês entenderem. E outra coisa também que eu queria comentar com vocês é a questão do drawback, tá? O que é o drawback? O drawback é uma situação que você vai ter uma entrada de um produto, então, uma importação. Esse produto que foi importado, ele vai ser utilizado para produzir outra coisa. Vamos ao exemplo. Digamos que uma indústria de veículos importasse da China lâmpadas, né, essas lâmpadas de farol. Ao invés de ele comprar na indústria nacional, ele importou, vamos imaginar, 100.000 lâmpadas de farol, né, para os carros lá que está produzindo lá. Volkswagen importou da China 100.000 lâmpadas de farol. Só que o carro, ele vai entrar, a lâmpada vai entrar, mas esse carro ele vai ser exportado. Isso acontece muito com os produtos da Zona Franca de Manaus que são exportados. Então, por exemplo, lá na Zona Franca de Manaus, você tem as fábricas de motos, né? A Honda e a Yamaha, elas estão lá na Zona Franca de Manaus.
Normalmente, boa parte das peças não são feitas lá em Manaus, elas são importadas, elas chegam lá na Zona Franca de Manaus, a moto é montada, e uma parte dessa produção, muitas vezes, ela é exportada para outros países. Então, o que é o drawback? Na importação de insumos, de peças, de produtos que vão ser utilizados, vão ser manufaturados para compor um outro produto, e esse produto é exportado, o que acontece é que o imposto de importação que é pago na entrada, ele não deixa de pagar o imposto de importação. No caso da Zona Franca, ele é isento, tá? Mas, digamos que não seja Zona Franca, digamos que seja outro local, né? Digamos que seja a Volkswagen, né? Lá em São Bernardo do Campo, importou. Então, vai entrar lá a lâmpada da China, lâmpada do farol. Esse imposto de importação da lâmpada do farol, ele é abatido na exportação. Então, é o drawback. Como aquela lâmpada é utilizada num equipamento, num produto que vai ser exportado, a empresa tem o direito de abater esse imposto de importação que foi pago. É isso que é o drawback. Então, quando chega na exportação, ele abate esse valor, ou até ele tem o ressarcimento como crédito desse valor. Vai depender. Se ele tem algum valor a pagar de imposto de exportação, abate. Se sobra, né, se o valor que ele não tem valor para pagar, o valor que ele tem é muito pouco, esse valor do imposto de importação que ele pagou, ele pode ser abatido com outros impostos de importação que ele tenha que pagar. Tá? Então, é importante compreender essa questão do drawback, tá bom? Entenderam aí essa questão do drawback, que é o aspecto importante aí do imposto de importação. Ok? Sobre isso? Ok. Beleza? Então, vamos lá. E aí, exportação, eu vou pular, porque não tem nada que seja complicado. IOF também não. Eu quero fazer agora algumas considerações sobre o ITR. Deixa eu abrir aqui o ITR. E eu queria fazer algumas considerações para a gente primeiro lembrar, né, aquela questão que nós estudamos lá quando falamos do IPTU. Lá no IPTU a gente viu que no caso dos imóveis não basta apenas a localização ser urbana. A gente viu que tem que aplicar o decreto-lei que trata do ITR, e se o imóvel tiver destinação rural, ele servir à atividade agropecuária, extrativismo vegetal, né, fruticultura, enfim, qualquer atividade agropecuária, ele vai ser tributado pelo ITR, ainda que esteja localizado em área urbana. Né? E sobre o ITR, o que é importante a gente destacar? Essa questão que a gente já conversou lá no IPTU, né? A gente precisa também destacar que no ITR, a base de cálculo do ITR, ela é uma base de cálculo complexa. Por quê? Porque não é apenas o valor do imóvel. Na verdade, o cálculo do ITR, ele chega a ser um pouco complicado, assim como é o do imposto de renda, porque existem várias situações que geram abatimento na base de cálculo. Então, por exemplo, uma área de proteção ambiental, ele é abatido da área do imóvel rural para fins de ITR, porque se é uma área de proteção ambiental, ele não poderia utilizar ela, né? Então é abatido. Né? De acordo com a produtividade, ele tem uma redução também do ITR, aí existe uma tabela na lei que trata do ITR, que regula, né, essa redução de base de cálculo. Então, quem for trabalhar e pegar alguma situação do ITR, eu só quero chamar a atenção nisso, cuidado que não é simplesmente não é igual o IPTU, que IPTU o que é? A área do imóvel multiplicado pelo valor, né? Valor venal vai dar o valor do IPTU. No ITR não é assim não, gente. No ITR você vai ter a área do imóvel, dessa área você vai abater a área que é proteção ambiental, você vai excluir a área que é destinada, por exemplo, a moradia, armazenagem,
Aí você vai pegar a área produtiva, aí tem vários cálculos, você vê se essa área produtiva ela está adequada, né? Tem as proporções. Quanto mais produtiva, ou seja, quanto mais produz em menos área, mais reduz o valor do ITR, certo? Então, o cálculo do ITR ele é um cálculo relativamente complexo, tá? Então, não é só pegar a área, multiplicar a área pelo valor da terra, da terra que eles colocam, não, tá bom? O que eu queria chamar a atenção é isso, porque você tem uma série de situações que abatem a base de cálculo. E lembrar também que o ITR, assim como o IPTU, ele também é um imposto progressivo. E a progressividade aqui no ITR, ela é inversamente proporcional à produtividade, ou seja, quanto menos produtivo o imóvel, maior o ITR. Então, por isso que o cálculo dele envolve uma série de ponderações, né, sobre a questão da área produtiva, quanto que é o índice de produtividade da área, tudo isso vai fazer com que haja redução da base de cálculo e, portanto, redução do imposto a pagar. E a progressividade, ela leva em conta isso. Quanto maior a área produtiva, menor a alíquota do ITR. Além de ele poder abater de acordo com o índice de produtividade na base de cálculo, quanto maior a área produtiva, excluída, como eu falei, a área, né, não pode levar em conta a área de proteção ambiental. Isso é excluído da base de cálculo. Mas quanto maior a área produtiva dentro da área que ele poderia produzir, menor a alíquota do ITR, certo? Então, tem essa progressividade no ITR que leva em conta a questão da área produtiva, tá bom? Ok? Sobre o ITR, era isso que eu gostaria de chamar a atenção. Tá bom? Que, se eu não me engano, esse assunto certamente eu não abordei lá na videoaula. Ok para essa questão do ITR? Ok. Então, gente, vamos agora tratar dos dois impostos que são mais complexos dentro da competência da União, que é exatamente o Imposto sobre a Propriedade Industrial, o IPI, e o Imposto de Renda, certo? Sobre o IPI, eu vou reforçar alguns aspectos, e aí eu vou gastar mais tempo falando do IPI e do Imposto de Renda, por serem os impostos mais complexos. Sobre o IPI, a primeira coisa que a gente precisa ter atenção e entender são as situações que configuram industrialização. Porque, no primeiro momento, a gente pensa na industrialização e só enxerga a industrialização, né, aquela indústria enorme, com chaminé, né? E aí aquilo ali é industrialização, né? E não necessariamente, às vezes você vai ter processos mecânicos simples, né, e que vão configurar industrialização, né, e que, portanto, vão ser fato gerador do IPI, tá bom? O IPI, então, o Imposto de Competência da União, ele incide, né, exatamente na saída do produto industrializado do estabelecimento industrializador. Então, ele incide não é no processo de industrialização, ele incide em razão do processo de industrialização, mas apenas na saída da mercadoria. Tem que sair o produto industrializado para que haja incidência do IPI. Não é porque passou lá a siderúrgica, botou no forno e saiu a liga de ferro que já vai incidir o IPI. É preciso que essa liga de ferro tenha saída da indústria, ou seja vendida, seja botada no caminhão, saiu, quando sai o caminhão, sai com a nota fiscal lá com recolhimento, com um destaque lá do IPI, tá bom? E aí o que acontece? A própria lei que regula o IPI e o próprio decreto do IPI, eles falam o que vem a ser um processo industrial. E a lei, né, categoriza 4 tipos de processo industrial. A transformação, que é o mais comum, que a gente conhece, que é justamente lá a siderúrgica, né, que pega lá, né, o minério, né, aquelas pedras de minério, né, passa por um processo lá dentro, né, dos alto-fornos, lá os fornos de alta temperatura, e aí passa pelo todo aquele processo, né, até passa por prensa, etc., e volta para o forno, até no final ter a liga, né, aquela liga de alumínio, por exemplo. Né? Esse processo é uma transformação. Você tinha pedra,
pedras, né? Obviamente de minérios, para depois você ter uma liga ali, ter uma barra de aço, uma chapa de aço, uma barra de alumínio, né? Isso é o quê? Uma transformação. Então, a transformação é você converter um produto em outro, né? Um produto de determinada natureza em outro. É o tomate e o extrato de tomate, né? Isso é um processo de transformação, né? Você tinha o tomate in natura, ele passa lá, prensa, etc., né? É prensado, passa ali por trituradores, etc., e aí, pronto, depois desse processo, né, ele vai, processos físico-químicos, aquecimento e tal, pasteurização, etc., e aí, pronto, ele embala. Isso é o processo de transformação. Transformação é quando, então, você tem um produto diferente do produto original. Essa é a transformação. No beneficiamento, que seria a segunda hipótese de industrialização, no beneficiamento você não tem a, a alteração do produto, você tem um melhoramento do produto. E o melhor exemplo disso é a gente ver, né, por exemplo, o feijão, né? Está lá o feijão em casca, ele passa lá por uma moagem, essa moagem tira a casca, pronto, isso é o quê? Um beneficiamento, aquele feijão foi beneficiado. O arroz, a mesma coisa, né? Passa por aquele processo, aí, né, o processo de moagem também, aí ele vira o arroz polido, né? Ou então passa por um processo também de polimento, mas um processo físico-químico, e vira o arroz parbolizado. Isso é um processo de beneficiamento. O arroz não deixou de ser arroz, ele apenas se tornou um arroz melhorado, né? Mesma coisa se nós pegarmos a aveia, né? A aveia em flocos, né? A aveia, farinha de aveia. A farinha nada mais é do que um processo de beneficiamento, né? Não é a aveia, ela continua sendo aveia, ela só foi beneficiada e agora virou farinha. A mandioca, a mesma coisa. Então, quando você tem lá a casa de farinha lá, ela faz ali um processo que é um processo de beneficiamento e, portanto, um processo que está sujeito à incidência do IPI. É lógico que a lei do IPI, o decreto, em muitos casos, esses casos de beneficiamento, em muitos ele dá tratamento com alíquota zero. Então, é como se fosse uma isenção. Então, acaba, né, não se cobrando IPI, porque ele é um produto sujeito à alíquota zero. Mas tem outra, o arroz polido mesmo, parbolizado, ele incide o IPI, né? Então, ele não tem alíquota zero, não. Deixa eu só ligar aqui o carregador do notebook aqui. Então, ele não tem alíquota zero, não. Ele incide o IPI, tá? E esse é o beneficiamento. O outro processo industrial, tá? É o processo de montagem, né? O que é o processo de montagem? É você reunir as peças, né? Reunir vários elementos e com esses elementos você configurar, você conseguir formar um novo produto. É o caso da motocicleta que eu comentei com vocês lá, da Honda e Yamaha, que chegam as peças lá na Zona Franca de Manaus, né? A moto, o motor, tudo é montado lá. Aliás, o motor parece que ele chega inteiro, né? Se eu não me engano, ele já vem todo montado, né? Mas ele depois, o que acontece? Coloca lá o chassi, coloca as peças, a parte, né, da carenagem, etc., até chegar na motocicleta. Isso é um processo de montagem, né? As montadoras, né, não está aí o nome, montadoras, né, elas também fazem isso, né? Elas vão e preparam, né, e fazem ali, né, o produto final através de peças que elas não produziram. Elas apenas vão agregando aquelas peças até chegar no produto final. A indústria também de eletrônicos faz muito isso, computador, notebook, televisão, né? Normalmente essas peças vêm importadas ou vêm de outra empresa, não precisa ser importada, tá, gente? Pode ser de outra empresa, né? As autopeças fazem isso, né? Tanto é que a gente vai comprar uma peça para o carro, né? A gente sabe que tem a original e tem aquela que não digamos assim, não tem lá a caixinha lá da Volkswagen. Mas, na verdade, aquela empresa que fez a da Volkswagen é a mesma empresa que a gente está comprando, só não está na caixinha da Volkswagen. Por quê? Porque aquela empresa vende lá um lote, por exemplo, de bico ejetor. Aí
uma indústria lá que produz bico injetor, vende lá um lote de 1 milhão de bico injetores para a Volkswagen. Ela vende também esse bico injetor no mercado, mas da Volkswagen, ele vende, a Volkswagen bota a caixinha e vende a você como original. Só que aquela é a mesma empresa que faz, a diferença é que a Volkswagen pegou daquele lote de 1 milhão de bico injetor e disponibiliza para venda 50 mil, para eventual manutenção dos veículos, né? E usa os outros na montagem dos veículos. Então, a montagem é isso, a indústria montadora, ela pega peças, ela junta essas peças todas e faz um novo produto com aquelas peças. Isso é a montagem. Esse processo de montagem ele está sujeito à incidência do IPI também. Então, a montadora, a empresa que faz essa montagem, ela, na saída da mercadoria, é considerada um produto industrializado e, por isso, vai incidir o IPI. A outra interessante, que a gente não presta muita atenção, é a questão do acondicionamento ou reacondicionamento. Isso é muito comum nos produtos importados. Você encontra, por exemplo, brinquedinhos importados, né? Aí tem lá, você vê que o brinquedinho ele vem da China, aí ele tem uma embalagem, uma caixinha, e vem lá dizendo, aí bota o nome em português, né? Aí a caixinha vem com as instruções, ou a embalagem de plástico lá, vem com tudo bonitinho, tá lá, made in China, aí vem importador, Zezinho, importador limitada, né? E aí, essa atividade de embalar aquilo ali é uma atividade industrial. Muitas vezes, se você pegar esse produto, você vai ver lá, embalador. Tem o importador, que é quem importou, e tem lá a empresa que embalou. Essa empresa que embala, ela vai pagar um IPI nessa atividade de embalar aquele produto. Vai ser uma atividade industrial. Vai incidir o IPI. Embora, a princípio, você poderia pensar que seria um serviço, né? Embora a embalagem, a própria confecção da embalagem, né? A gente vê que tem a questão do plástico, o plástico tem que passar, da embalagem passa por um processo industrial para fazer ali, né, a gravação daqueles caracteres, daquelas imagens. Então, essa atividade de acondicionamento, né, ela é uma atividade também industrial. Então, essa empresa que faz essa atividade de embalar esse produto importado, ela vai pagar IPI. Ela vai receber, vai embalar, na saída, ela vai ter que recolher o IPI desse produto, quando ela for devolver o produto para o importador. Tá certo? Acondicionamento. E o último é a renovação e recondicionamento, né? Aquele serviço de restauração, né? O recondicionamento de pneus, por exemplo, é muito comum em pneus, né? Os remanufaturados. Essa atividade de remanufaturar, de recondicionar o pneu, ela também incide, né, o IPI. Por quê? O que é recondicionamento? Você pegar um produto que não tem condições de uso e, através de um processo mecânico, um processo físico-químico, tornar ele em condições de uso. Em razão disso, você vai ter a incidência do IPI, tá certo? Ok também para essa questão do recondicionamento ou da renovação. E aí, na renovação, cuidado, viu, gente? Por exemplo, aquela restauração que você leva lá para o artista plástico fazer a restauração de um quadro, a restauração de um móvel, isso aí não vai configurar fato gerador do IPI. Isso aí, como é uma atividade artesanal, vai gerar ISS, viu, gente? Cuidado, tá? Tem que ser esse processo, um processo efetivamente mecânico, físico-químico, que você altere, você possibilite que, através desse processo, aquele bem, aquele utensílio, ele se torne novamente passível de uso, tá bom? Não é aquele móvel que você leva e pede lá para um artesão fazer ali uma restauração, pintar de novo, isso aí não. Isso aí essa atividade cabe a incidência do ISS, tá bom? O recondicionamento é esse que pressupõe uma atividade, um processo mecânico ou físico-químico, tá bom? O que mais aí? Bom, explicado essas 4 atividades que são consideradas industriais para fins de incidência do IPI, eu queria chamar a atenção de vocês agora na base de cálculo do IPI.
E aí, a gente já encontra aqui no artigo 47, inciso 1º do Código Tributário, a gente já encontra um aspecto que é muito importante, que eu estou chamando a atenção porque a OAB já cobrou essa base de cálculo algumas vezes, em 2 provas nos últimos 5 anos caiu isso aqui. Né? Então, por isso que eu estou chamando a atenção, né, pelo fato de ser algo que é passível de cair, os examinadores lá gostam desse aspecto aqui. Então, o que é importante saber? Quando a gente tem o desembaraço aduaneiro, quando que a gente tem o desembaraço aduaneiro? Na importação. Qual que vai ser a base de cálculo do IPI na importação? Porque além de pagar o imposto de importação, quando você importa lá, quando a Volkswagen importa da China aquelas lâmpadas do farol, além de pagar o imposto de importação, a Volkswagen vai pagar também o IPI, porque esse produto ele não é industrializado, ele passou, né, por um processo, né, de transformação, de montagem, para até você ter a lâmpada lá. Né? Tem o vidro, tem o ferro ali, o aço, né, o tungstênio do filamento da lâmpada, enfim, você tem uma série, você tem um processo ali de montagem, um processo de transformação para você ter aquele produto. Então, por isso, vai incidir também o IPI. E qual vai ser a base de cálculo do IPI? Então, ele fala aqui no artigo 47, inciso 1º. Ele fala que vai ser o preço do produto que ele alcançaria no tempo da importação em uma venda em livre concorrência. Então, o que acontece? Vai ser o valor que você está importando, o valor que o produto está entrando no país. Só que esse valor, eles vão olhar lá, a Receita vai olhar, e vai analisar se esse valor está adequado ao preço de mercado. Não vai ser a mesma, necessariamente a mesma base de cálculo do imposto de importação, não. Porque ele pode considerar o valor que esse produto teria no mercado. Né? Se o valor lá está muito abaixo, ele pode considerar o valor que esse produto teria no mercado, obviamente, atacadista. Né? Não consideraria o preço de varejo, consideraria o preço de atacado. E aí, além disso, o que ele vai acrescentar? Acrescenta o valor do próprio imposto de importação. Então, você vai somar ali na base de cálculo do IPI, vai ter o imposto de importação. Ou seja, o IPI vai incidir sobre o imposto de importação, gente. Tem algum problema isso aí? Não, gente, não tem problema nenhum. Isso não é bis in idem, isso não ofende a Constituição, nada disso. Por quê? Porque, na verdade, quando você está apurando a base de cálculo do imposto sobre produtos industrializados, você tem que considerar o preço de mercado daquele produto. Porque se você não considerar o imposto de importação, você vai ter uma tributação menor, e com isso você vai gerar uma tributação desigual com aquele produto nacional. E você não pode gerar esse tratamento diferenciado. Então, o produto importado tem que ter o mesmo tratamento. Por isso que o IPI integra a base de cálculo do imposto sobre produtos industrializados. E essa situação não causa nenhuma ofensa à Constituição. Tá? Aí você vai ter ainda as taxas aduaneiras, ou seja, o valor lá, por exemplo, que foi pago da estiva para retirar, né, as despesas aduaneiras de alguma liberação, por exemplo, da vigilância sanitária, alguma taxa que foi paga para a vigilância sanitária, tudo isso vai entrar na base de cálculo do IPI, na importação. E ainda o valor cambial. Então, não vai ter o IOF para fazer o câmbio lá do produto, né, da conversão da moeda, né, do dólar, ou qual foi a moeda que você adquiriu aquele produto, vai ter o IOF. Então, vai entrar também aí na base de cálculo, tá certo? Então, atenção, gente, na importação, além do imposto de importação, você também tem o IPI, na base de cálculo do IPI, você tem o valor daquele produto, e aí o valor daquele produto no mercado atacadista, se aquele valor for menor, né, o valor lá do produto for menor que esse valor de mercado, você vai levar em conta ainda as despesas com a aduana, a despesa da entrada desse produto do país. Então, vai entrar lá o frete marítimo, vai entrar o seguro,
vai entrar todas as despesas para esse produto chegar aqui no Brasil, vai incidir ainda o imposto de importação, vai ficar dentro da base de cálculo do IPI também, vai ainda incidir também sobre as despesas relativas à conversão monetária, inclusive IOF. Tudo isso tem que entrar na base de cálculo do IPI. Tá bom, gente? Ok para essa situação? Aí, a outra situação aqui que a lei traz, né, é quando o próprio valor de saída da mercadoria do estabelecimento industrial ou equiparado, aqui não tem maior dificuldade. E na arrematação do produto apreendido, né? Então, o produto que for apreendido pela Receita Federal, quando ele é arrematado, né, sobre esse valor da arrematação incide o IPI, tá bom? As alíquotas, né? Interessante que quando você pega o decreto, você encontra lá mais de 2.000 alíquotas diferentes na tabela, né? Que eles chamam de TIP, né? É a tabela, né, do Imposto sobre Produtos Industrializados, que está no regulamento do IPI. Então, você vê alíquotas de toda a ordem, né? Você vê alíquotas que vão de 0 até a alíquota de 300%, salvo engano, cigarro é 320%, né? Se eu não estou enganado. Então, você tem alíquotas de toda ordem, tem alíquota de 10, 20. Essas mais destoantes estão lá no cigarro, né, e bebidas alcoólicas. São as maiores alíquotas do IPI. Perfume também tem uma alíquota alta de IPI. E outra coisa também sobre o IPI são os princípios, né, que norteiam o IPI. Tá? A gente vê lá que o IPI tem o princípio da seletividade, e aí, no IPI, a seletividade é obrigatória. Por isso que lá na tabela, né, na TIP, você tem, para cada produto, você tem uma alíquota diferente. Por quê? Porque é obrigatório no IPI. Lembra que lá no ICMS a gente viu que isso é facultado? A seletividade lá no ICMS é uma faculdade. Ou seja, pode ser seletivo. Aqui deve ser seletivo. Então, obrigatoriamente, as alíquotas do IPI têm que ser graduadas de acordo com a essencialidade do produto. Ou seja, quanto mais essencial, menor a alíquota do produto. Quanto mais supérfluo, maior a alíquota do produto. Então, seletividade. E da mesma forma que o ICMS, o IPI também, ele contempla a não cumulatividade, significando que o valor do IPI pago na operação anterior, ele é abatido do valor da operação subsequente. Da mesma forma que nós estudamos não cumulatividade lá no ICMS. É o mesmo raciocínio. Cada etapa vai ter pagamento de IPI, né? E aí vai sempre abatendo o IPI, que foi pago em uma etapa, que eu vou pagar agora na etapa que eu estou, eu abato desse IPI que eu tenho que pagar o que foi pago na etapa anterior. Tá bom? A gente viu bem essa questão da não cumulatividade quando a gente tratou, né, lá do ICMS. E lembrar que o IPI, né, ele é uma exceção ao princípio da legalidade, ou seja, as alíquotas podem ser aumentadas ou diminuídas sem a necessidade de lei, pode ser por decreto, portanto. A gente viu que também ele é uma exceção ao princípio da anterioridade, significando que quando aumentar uma alíquota do IPI, não precisa esperar o ano seguinte, porque ele é exceção. Entretanto, o IPI ele se sujeita ao princípio da anterioridade, ou seja, se eu aumento uma alíquota do IPI, essa cobrança só pode acontecer 90 dias após a publicação da lei que majorou a alíquota. Tá bom? Era isso que eram os aspectos importantes que eu queria destacar do IPI. Alguma pergunta sobre o IPI? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tranquilo, gente? Então, vamos aqui para o imposto de renda. Né? No imposto de renda, a gente tem, né, uma divisão. Né? A gente precisa discutir o imposto de renda pessoa física e o imposto de renda pessoa jurídica. Mas, independente dessa discussão, a gente precisa, primeiro, entender o que vem a ser renda. Tá? Isso aí vale tanto para o imposto de renda pessoa física como o imposto de renda pessoa jurídica.
E aí, para a legislação do imposto de renda, nós temos duas possibilidades. Nós temos a disponibilidade econômica da renda e a disponibilidade jurídica da renda. O que vem ser isso? Quando eu falo em disponibilidade econômica, eu estou me referindo exatamente no dinheiro no bolso. Então, disponibilidade econômica é dinheiro na conta. É quando eu recebi aquele valor, e aquele valor está disponível. Quando eu ganhei aquele bem está no meu patrimônio. Quando eu tenho a capacidade de usufruir daquele bem, daquela riqueza. Isso é disponibilidade econômica, tá? Mas existem situações que você tem créditos, né, que, obviamente, você não recebeu ainda, porque eles estão sujeitos a alguma condição, né? Então, ainda... E aí você tem o quê? Uma disponibilidade jurídica. Você tem um direito, mas você ainda não recebeu, tá? Então, disponibilidade jurídica é diferente da disponibilidade econômica, porque na jurídica eu tenho um direito, mas ainda não pude usufruir dele por alguma questão, alguma condição, alguma situação independente. Mas o direito é meu. Na econômica, o dinheiro está no bolso. Eu estou com dinheiro, né? Já recebi, o dinheiro está aqui. Ou então eu já ganhei o bem já é meu. Então eu tenho a disponibilidade econômica. Na jurídica, eu tenho o direito. Por exemplo, um cheque. Se você recebe um cheque não, né? Que cheque seria para pagamento à vista, né? Ordem de pagamento à vista. Então, embora a gente saiba que tem a questão do pré-datado, mas vamos imaginar uma promissória. Você recebe uma promissória com prazo para pagamento de 6 meses. Então, você tem um título de crédito, você tem lá uma promissória de 100 mil reais, né, de uma pessoa, então você vai receber 100 mil reais. Você tem esse direito. Juridicamente, ela é sua. Mas esse dinheiro não entrou ainda. Por quê? Porque só vai entrar daqui a 6 meses, porque é uma promissória. O que vai acontecer? Ainda que esse dinheiro você não tenha recebido, você vai acabar sofrendo a incidência do imposto de renda, porque você tem a disponibilidade jurídica desse direito. Então, para efeito do imposto de renda, não é tributado apenas a disponibilidade econômica. Se você tem lá um direito a receber, ainda que você não tenha recebido, isso é considerado aumento patrimonial, e aí você vai ter incidência do imposto de renda. Tá? Isso é mais comum em empresas, né? Empresas têm muito isso, porque empresas têm lá as contas a receber, né? E aí, nessas contas a receber, tem lá os devedores, né? Ou seja, as empresas que compraram dessa empresa e que tem lá 30, 60, 90 dias para pagar. Mas para ele, para fim de imposto de renda, aquilo ali está no ativo. Como está no ativo, na hora que for fazer, né, o encontro de contas, e vai verificar, por exemplo, que ele teve um crescimento no ativo, embora ali aquele dinheiro não está no caixa, aquele dinheiro está onde? Está em contas a receber. Né? Ele tem lá... Sim, Geraldo. Seria, por exemplo, o pagamento do servidor que terminou o ano, mas aí ele só recebe o pagamento do primeiro do ano seguinte, não é assim? Do ano seguinte, exatamente. Mas ele declara imposto de renda de 30 de dezembro. Isso, perfeito, isso. Geraldo. Ele tem a disponibilidade jurídica, mas ele não tem a econômica, porque o dinheiro só cai na conta dia 1º, dia 2, dia 3 do ano seguinte. Mas quando ele for declarar imposto de renda, ele vai declarar, inclusive, o salário de dezembro, que, na verdade, economicamente, ele só recebeu em janeiro. Mas a disponibilidade jurídica, como ele trabalhou o mês, ele já tem aquele direito. Foi perfeito, foi excelente sua colocação, porque agora eu acho que ficou bem claro para todo mundo. Agora, é interessante que é o seguinte, eu vivenciei várias vezes a situação no RH, na CRED, né, com alguns professores temporários, só que, tecnicamente, eu não tinha essa resposta. Eu vim aprender agora a resposta de coisa que, na prática, eu não ensino, não? Mas é por isso, é porque o imposto de renda ele tributa tanto a disponibilidade econômica como a disponibilidade jurídica. E, nesse caso, esse professor que vai receber só lá dia 4, dia 2, dia 1º de janeiro, ele tem a disponibilidade jurídica porque ele trabalhou o mês inteiro. Então, para fins de imposto de renda, ele vai declarar
né? Não é, entenda, não é regime de caixa, é regime de competência, né? Embora o dinheiro não esteja no caixa dele, ou seja, só vai cair na conta dia 1º de janeiro. Mas como aquele mês ele trabalhou, juridicamente ele tem aquele direito a receber. Tá certo? E aí, por isso, né, porque o imposto de renda ele tributa tanto a disponibilidade econômica como a disponibilidade jurídica. Tá certo? Entendendo essa questão da disponibilidade econômica e jurídica? Isso vale para pessoa jurídica e pessoa física. Vale para o imposto de renda pessoa física, como também vale para o imposto de renda pessoa jurídica. Tá bom, gente? Vamos lá aqui. Que mais aqui do imposto de renda? Certo, essa questão aqui, disponibilidade, o importante era isso aqui, disponibilidade econômica, disponibilidade jurídica. Bom, aí a base de cálculo, né? A base de cálculo, né, ela vai diferir para pessoa jurídica e pessoa física, tá? Na pessoa física, né, a base de cálculo vai ser o total de rendimentos que aquela pessoa oferiu, né? Na pessoa jurídica, a base de cálculo já vai mudar, porque ele vai depender se a empresa vai trabalhar em lucro presumido, se vai ser lucro real ou se vai ser estimativa. A maior parte das empresas trabalham por estimativa, até porque a maior parte está dentro do Simples Nacional, né? E o que é estimativa, então? A União estima, olha, na faixa de tanto a tanto, você vai pagar X de imposto de renda, acabou. Estimativa, né? Ele tem lá uma estimativa. Obviamente, a lei do imposto de renda traz ali situações de redução de base de cálculo, de desconto do próprio imposto de renda, por exemplo, a questão de doação para... A gente vê muito a Lei Rouanet, né? Doação para eventos, né, culturais. A empresa vai abater exatamente do imposto a pagar, né? Diga aí, Rodrigo Wagner. Natureza jurídica do imposto de renda? Não, ele é imposto, né? Não falei eu falei sobre a questão da tributação da disponibilidade econômica ou disponibilidade jurídica. Mas a natureza jurídica do imposto de renda é um tributo. Eu não cheguei a falar sobre a natureza jurídica, não. Ele é um imposto, né? O que você quis dizer com a pergunta, Rodrigo? Porque eu estava explicando sobre a incidência do imposto de renda. Ele incide sobre a disponibilidade econômica e a disponibilidade jurídica, né? Mas a natureza jurídica dele ele é um tributo, né? Então, assim, se você puder explicitar aí, que eu não cheguei a falar a natureza jurídica, porque a natureza jurídica é um tributo. O que foi que você não entendeu? Será que você não ouviu falando da disponibilidade jurídica e você achou que eu estava falando da natureza jurídica? Hein, Rodrigo Wagner? Diga aí, para eu poder entender qual é a sua dúvida. Acho que ele está digitando aqui no chat. Só um minutinho para eu poder esclarecer aqui o Rodrigo aqui. Está ouvindo aí, Rodrigo? Está digitando? Bom, eu não sei se ele está ouvindo, mas eu quis dizer, Wagner, eu falei sobre a disponibilidade jurídica, tá? Não falei sobre natureza jurídica, não, tá bom? Então, o que acontece? No caso do imposto de renda pessoa jurídica, a base de cálculo ela vai cair nessas três situações. Ou a empresa vai recolher pelo lucro, perdão, por estimativa, ou vai recolher pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Normalmente, as empresas que recolhem sobre o lucro real são as empresas que sofrem controle governamental, por exemplo, os bancos, as financeiras, né? Os bancos, as financeiras, são empresas que têm um faturamento muito alto, né? E empresas que também passam por um controle maior do mercado, né? Então, essas empresas recolhem sobre o lucro real, o que é muito mais oneroso para a empresa, porque ela precisa ter uma baita estrutura de contabilidade, não é? Ela tem que ter sistemas de contabilidade auditados.
Então, isso gera um custo operacional muito alto para a empresa, tá? Além de ela acabar, geralmente, pagando um imposto maior do que ela pagaria se ela pagasse por estimativa ou se ela pagasse, né, por lucro presumido. Mas determinadas empresas, elas obrigatoriamente elas têm que recolher sobre o lucro, o lucro real, né? E aí a apuração ela é mais dificultosa. A questão das alíquotas, tá? E sobre as alíquotas, eu preciso trazer aqui alguns princípios inerentes ao imposto de renda. E o imposto de renda, ele já nos lembra, né, já nos remete, né, ao princípio, né, da capacidade contributiva. Por quê? Porque justamente em razão do princípio da capacidade contributiva é que o imposto de renda tem alíquotas progressivas. Então, o princípio da capacidade contributiva diz o quê? Diz que os entes federados, eles vão realizar a tributação do patrimônio e da renda de acordo com a capacidade contributiva dos contribuintes. Ou seja, quem tem maior capacidade de pagar imposto de renda, porque tem maior riqueza, vai pagar maior imposto de renda, tá? Então, essa questão da progressividade está ligada ao princípio da capacidade contributiva. Mas nós temos dois princípios que estão dentro do imposto de renda, lá no artigo 153, parágrafo 2º. Inciso 1º, que ele fala que o imposto de renda vai ser informado pelos critérios da generalidade e da universalidade. O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala em critérios da generalidade, ele está se referindo que o imposto de renda ele vai incidir sobre toda e qualquer pessoa que se enquadre na condição de contribuinte do imposto de renda. Por exemplo, né, mesmo o estrangeiro que estiver aqui no Brasil, ele vai ter que pagar imposto de renda. Por quê? Porque ele auferiu a renda no Brasil. Então, a generalidade está ligada ao conjunto de pessoas, à totalidade das pessoas que residem, que fazem negócios no país. Essas pessoas estão sujeitas a pagar o imposto de renda. Por isso, a generalidade. E o que é a universalidade? Quando eu falo em universalidade, eu estou falando num critério que não é um critério subjetivo, como essa questão do conjunto de pessoas. A generalidade está ligada à questão subjetiva, ou seja, eu vou alcançar o maior número de pessoas possível. Quando eu falo em universalidade, eu estou falando na totalidade de renda, totalidade de faturamento de uma empresa, totalidade de renda de uma pessoa. Então, universalidade significa que o imposto de renda ele alcança todas as rendas de determinado contribuinte, alcança todos os valores relativos ao faturamento de uma empresa, tá certo? Então, generalidade, aspecto subjetivo, totalidade de pessoas que são alcançadas pelo imposto de renda. Universalidade, aspecto objetivo, totalidade de rendas, de crescimento patrimonial, variação patrimonial, que são alcançadas pelo imposto de renda. Ok? Para essa diferença entre a universalidade e a progressividade. E a universalidade e a generalidade, perdão. E na progressividade, como eu acabei de comentar quando a gente falou do princípio da capacidade contributiva, ele se traduz exatamente na tributação a maior, ou seja, uma alíquota maior para uma base de cálculo maior. Quanto maior a base de cálculo, ou seja, quanto maior a riqueza, quanto maior o faturamento, maior você vai ter a incidência do imposto de renda, tá bom? Falei já da questão do lucro real, lucro presumido, o arbitrado. Bom, gente, e aí, só lembrar que o imposto de renda, ele não é exceção ao princípio da legalidade e também não é da anterioridade, mas ele é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal.
Ou seja, se você tiver uma lei aumentando o imposto de renda, essa lei ela vai ter que esperar, ela não vai ter que esperar 90 dias. Se a lei aumentou dia 31 de dezembro, já vai incidir a partir do dia 1º de janeiro. Ela vai observar a anterioridade, mas não vai observar a 90º, porque o imposto de renda é uma exceção ao princípio da anterioridade 90º. Outra questão importante aqui, eu vi aqui a súmula 447, né? Essa súmula caiu 2 anos atrás no exame de ordem. O que essa súmula 447 do STJ fala? Sim, uma das hipóteses é exatamente, Wagner, ele incidir sobre o lucro presumido, tá? Se você for olhar aqui a base de cálculo, né? Ele pode ser sobre o lucro real, lucro presumido, ou então o arbitrado, né? Então, você tem essas 3 possibilidades. O presumido é o que a maioria das empresas se enquadram, né? Eles pagam sobre um valor de acordo com o enquadramento de faturamento da empresa, ela vai pagar um imposto de renda específico, né? Então, se ele tem lá faturamento entre 1 milhão e 5 milhões, então ele vai pagar um imposto de renda de R$ 2.000. Estou aqui chutando, tá? Mas porque ele paga sobre o lucro presumido. Então, presume-se que a empresa, entre aquele faturamento, né, entre aquele intervalo de faturamento, vai pagar determinada faixa, determinado valor de imposto de renda. É o que acontece no Simples Nacional, né? No Simples Nacional, as micro e pequenas empresas, né, chamadas empresas de pequeno porte, elas já pagam um valor específico de imposto de renda, dentro daquele valor do Simples que eles pagam, né? Tá joia? Mas você tem também, né, o lucro real, tá? E tem o lucro arbitrado, que aí o arbitramento é quando normalmente o contribuinte não declara, ou ele declara de maneira errada, e aí o fisco vai e arbitra. Tá joia, Rodrigo? Rodrigo Wagner, esclareceu? E aí o lucro presumido, na verdade, é uma tabela que a lei do imposto de renda traz, dizendo, de acordo com a faixa de faturamento, a empresa vai ter determinado recolhimento a fazer. Tá joia, Rodrigo? E aí, pronto, eu queria falar da súmula 447 do STJ, tá? O que acontece? Essa súmula diz o seguinte: os estados do Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição do imposto de renda retido na fonte, proposta por seus servidores. E aí, no primeiro momento, vocês podem ficar assustados quando ouvem essa súmula, né? Porque como é que pode? Por que Estado, Distrito Federal e município vai ser réu na ação de devolução de imposto de renda retido na fonte? Se o imposto de renda é um tributo que é federal. Então, tem um tributo federal, a princípio a competência seria da União, ou seja, a ação deveria ser proposta contra a União, lá na vara, né, federal, mas aí eu, servidor público estadual, posso entrar com a ação contra o Estado e essa ação vai ser distribuída lá para a vara comum. Por que isso? O STJ entendeu isso em razão do fato de que o imposto de renda retido na fonte, ele nem é repassado para a União. Isso no caso de estados, Distrito Federal e municípios, tá? O Estado, Distrito Federal e municípios, eles descontam o imposto de renda do servidor e a própria lei do imposto de renda diz o seguinte, que esse valor já fica para o Estado como transferência obrigatória. Então, esse valor já fica para o Estado, já fica para o município, né? Então, contabilmente, é só um jogo contábil. O dinheiro sai né, ao invés de ser pago para o servidor, ele vai sair de uma rubrica de salário, contabilmente, né, e vai para uma rubrica de transferência obrigatória, como se fosse uma receita. Né? Então, o que era uma despesa vai vir uma receita. Né? E aí, em razão disso, que o STJ entendeu o seguinte, não, como a União nem recebe esse dinheiro, quem deve ser parte legítima na ação de restituição de algum valor é o Estado, se for servidor for estadual, o município, se for municipal, ou o Distrito Federal, se o servidor for distrital.
em razão justamente de esses entes federados, quando eles retêm na fonte o imposto de renda, eles não repassam, diferente da empresa privada. A empresa privada retém na fonte e ela tem que recolher esse imposto de renda retido na fonte do funcionário. A União, os estados, o Distrito Federal e o município não fazem isso. Esse dinheiro ele tem só uma movimentação contábil. Aquilo que era uma despesa de salários, né, reteve na fonte, então vai para a conta de consignação. Da conta de consignação, ele é transferido ele vai para a transferência obrigatória, receita de transferência. Ele vira uma receita de transferência. Tá certo? Então, por isso que o STJ disse que, nas ações que discutem ressarcimento do imposto de renda de servidores, né, o Estado, Distrito Federal e municípios, ele tem legitimidade passiva para responder nessa ação de restituição de valores retidos na fonte. Entenderam o porquê dessa súmula 447? Tudo tranquilo? Ok. Bom, gente, se ninguém tiver pergunta, eram esses aspectos que eu queria reforçar. Opa, diga, Geraldo. É uma curiosidade sobre o imposto de renda, do que a gente chama, para os professores, com relação à questão que chama os precatórios, né? É só uma curiosidade minha. Por exemplo, o servidor, o professor, por exemplo, ficou alguns anos sem receber aquele valor que deveria, digamos assim. Aí, durante certo tempo, há aquela correção, aí que eles chamam precatório, quando acumula isso aí ele vai incidir a história do imposto de renda aí. Não é injusto isso, não, porque na época se ele viesse recebendo normalmente, provavelmente... Mas ia tributar do mesmo jeito, não iria, Geraldo? Mas por exemplo, assim, ó, tipo o que aconteceu aqui recentemente, Juazeiro, teve cidadão que recebeu um valor que passou o ano inteiro e não recebe aquele valor, por exemplo. Aí, por conta disso, então, ele deveria receber. Né? Certo. Mas aí ele vai e entra com a ação. Mas se ele recebesse mensalmente, aí não seria, digamos assim, essa alíquota não ia ser menor em função do que ele recebeu, assim? Ou estou equivocado? Eu entendi o que você está falando, né? Por exemplo, ele ia receber, né? Por exemplo, ele ficaria na alíquota de 15% e não na de 27,5%, né? Entendi o que você quer dizer agora. Entendi, perfeitamente. Mas o que vai acontecer, Geraldo, é o seguinte, isso não significa que ele vai descontar 27,5%, né? Mas depois ele pode ver isso na hora que ele for fazer o acerto dele. Porque ele vai declarar esse recebimento judicial do precatório e vai declarar o imposto retido. Não vai? Uhum. Né? Então, quando ele declara lá, ele vai fazer a declaração do imposto de renda. Quando ele declarar o precatório e declarar o imposto retido, né, e aí for fazer o acerto, se a renda dele ficar na faixa de 15%, o que vai acontecer? Ele vai ter uma restituição até maior do que ele teria normalmente, compreende? Uhum. Percebe que no final da... Só é chato o seguinte, que ele vai ter que esperar só a declaração do outro ano que ele recebe o precatório agora, por exemplo. Agora não, digamos que ele recebeu o precatório em janeiro desse ano. Certo. Aí descontou 27,5 em janeiro desse ano, né? Porque ele já desconta lá quando vai pagar o precatório. Isso. E aí, quando ele vai declarar o que ele recebeu em janeiro, quando? Só lá no ano que vem, né? Isso. Então, ele vai passar ali 13, 14 meses para poder fazer esse acerto, né? Nem 13, mais, até mais, que ele declara em abril, né? Março, abril, né? E vai ver isso aí só lá em outubro, né? Quando sai, agosto, quando sai a primeira restituição. Né? Então, ele vai ficar ali vai ficar 16 meses, mas como incide a TR, né? Então não tem tanto prejuízo assim. Mas eu entendo o que você quis dizer, porque ele acaba... já respondo a pergunta, Lorena. Ele acaba, assim, sendo privado da disponibilidade econômica desse valor, né? Porque ele é tributado lá através de uma retenção na fonte, porque está lá 40 mil está acima, né, dos 27,5, então tributa 27,5. Quando ele for fazer esse acerto, se ele continuar, se naquele ano ele tem que se enquadrar na alíquota de 15%, ele vai ter o direito à restituição, mas realmente ele vai ter que esperar mais aí uns 16 meses para ver esse dinheiro, concordo com você, mas percebe que, na prática, ele tem esse prejuízo
temporal, que, na verdade, o dinheiro nem é corroído porque vai incidir a TR, né? Mas contabilmente ele não tem prejuízo? Você consegue visualizar isso? Que contabilmente esse dinheiro, na verdade, essa diferença que foi tributada agora dele em janeiro desse ano, por exemplo, se ele se enquadra na de 15%, quando for fazer o acerto, vai descontar 15%. E ele vai ter o quê? Um imposto a restituir maior do que teria. Então, ele vai ter uma restituição maior. No final das contas, embora tenha retido 27,5%, mas ele só vai efetivamente pagar 15%. Só que lá no início já retém 27,5%, vai ter que esperar acertar. Beleza? Entendeu aí? Conseguiu visualizar? Sim, agora sim. Obrigado, professor. Obrigado. Nada. Lorena, eu vou postar a AV2 sábado de manhã, viu? Sábado de manhã a AV2 vai estar disponível, eu devo disponibilizar bem cedinho, umas 7, 8 horas da manhã, e aí vocês vão entregar ela, o dia da prova de vocês é dia 2, que é quarta-feira. Então, o limite de entrega é dia 2, né, até as 23h59, tá bom? Mas sábado de manhã já vai estar disponível, tá joia? Mais alguma pergunta, gente? A AV2 está no mesmo esquema da AV1, tá bom, gente? Vão ser 3 estudos de caso. Os 2 primeiros valem 2,5 e o terceiro vale 2 pontos. Certo? Bem tranquilo, não vai ter, tenho certeza que o pessoal não vai ter dificuldade. Vai ficar disponível até o dia da AV2, sabe? O dia da AV2 é dia 2 de dezembro, o dia da AV2 de vocês. Então, vai ficar disponível até dia 2, 23h59, é o horário limite de postar, tá bom? Mas, assim, vocês vão ter o próprio horário do nosso encontro síncrono para fazer, então tem 2 horários, dá para fazer tranquilo, e tem ainda o horário de segunda-feira, né? Que é aquele horário assíncrono. Então, vocês têm 3 horários para fazer. No final de semana para a gente se divertir, né? Quem quiser fazer final de semana, mas quem quiser deixar para fazer na hora da aula, dá para fazer também. Né? Porque tem tempo, dá para fazer os 2 horários, dá para fazer em grupo, ou seja, pode ser grupo até 3 alunos. Então, gente, se você não quiser fazer, né, no final de semana, eu já estou dando final de semana para quem, né, por algum motivo, né, não tem tempo durante a semana, é mais corrido, tem ali o sábado e domingo já para resolver essa pendência. Né? Mas quem não quiser, o conteúdo vai ser a partir da unidade 3, tá bom, Lucas? Vai ser unidade 3 e 4, né? Unidade 3 a gente estudou, unidade 4 foi garantias e privilégios, unidade 3, agora me deu branco, unidade 3 a gente estudou... unidade 3 foi o que mesmo? Deixa eu só aviventar aqui minha memória aqui. Foi administração tributária, pronto. Então, vai cair, né? Vai cair desde a administração tributária até esse conteúdo que a gente está vendo agora. Lógico que, não, como são só 3 estudos de caso, não dá para botar todo esse conteúdo. Mas o conteúdo, ele pode abarcar da 3 até essa unidade que é a 7, né? Que são os impostos federais, tá bom? Então, é todo esse conteúdo. Tá? Mas, certamente, vocês vão ver que está tranquilo. Dá para fazer, né? Se for em grupo de 3, em 20 minutos, cada um faz um estudo de caso. Os estudos de caso não estão mais difíceis do que os estudos de caso que a gente fez até agora. Inclusive, acho que tem um estudo de caso que é igual, se não é igual, é bem parecido a um estudo de caso que foi feito aqui, durante esse período aí, que toda sexta-feira eu colocava um estudo de caso aí para a nossa AVP. Então, podem ficar tranquilos que vai dar para resolver bem tranquilo essa AV2, né? Professor, o senhor, como sempre, pensa muito bem em a gente, na nossa turma. Então, eu agradeço. Não, mas vocês vão ver que está tranquilo mesmo. Eu estou aqui querendo fazer mistério nem assustar, não. Está tranquilo mesmo. Vocês vão falar assim, pô, professor, mas realmente estava tranquila mesmo, tá? Está mais tranquila que a AV1, viu, gente? Sem brincadeira. Graças a Deus. O Geraldo já mandou aqui para nós, disse que vai sair feia essa AV2 sua, viu? Aí eu disse, rapaz, não diga isso não. Eu passar o final de semana estudando.
Nada, vai ser tranquilo. Vocês vão fazer com o pé nas costas aí, né? Vai assistir a live lá do Gustavo Lima, fazendo aí a V2 aí, de tão tranquila que é. Se Deus quiser. Não, mas Deus tá tranquila queira. mesmo. Tá tranquila mesmo. Vocês não vão ter dificuldade não, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Não, professor, tudo tranquilo aí. Muito obrigado Beleza. por tudo. Tranquilo. Eu vou colocar mais um estudo de caso dessa semana, tá? Para quem ainda não completou os 3, tá bom? Então, vou liberar agora, né? Já vou liberar logo agora o estudo de caso, né? Obviamente, quem já completou os 3, né? Só se realmente quiser ali para fixar o conteúdo, tá bom? Acabei de liberar aqui o estudo de caso, já está liberado, tá? E, como eu disse, sábado de manhã eu já vou disponibilizar a nossa AV2, tá bom? E o prazo limite, dia 2, né, que é quarta-feira, até 23h59. Não percam o prazo. Quem puder, já posta antes, já se livra logo de tributário 2. Não, Luiz, quem fez, bastou fazer. Se não escreveu o hino do Botafogo e nem escreveu receita de bolo de chocolate, vai ganhar o ponto do estudo de caso, viu? É só se o cara realmente, o cara avacalhar, o cara, né? Vou ver se o professor está lendo, aí bota lá, aí esse aí eu tiro o ponto, ao invés de eu atribuir ponto. Mas eu dou uma passada de olhos no estudo de caso, todo mundo fez ali, ainda que não tenha sido a melhor resposta, né? Eu sempre boto uma resposta padrão, até para facilitar o estudo de vocês. Tendo feito, né, e não caindo nessa situação assim bem esdrúxula, ganha 1 ponto. E aí quem fez 3 estudos de caso completa os 3 pontos, tá bom? Aqui na turma, que eu me lembre, acho que todo mundo já completou. Acho que está faltando 2 alunos só a completar. A imensa maioria já completou os 3 pontos. A última contagem que eu fiz, a desse final de semana eu não conferi ainda, né? Mas acho que estavam faltando 2 ou 3 alunos, né, dessa turma aqui, né? O restante já atingiu os 3 pontos. Tá bom? Pois é, então você deve ser uma das que está faltando aí um estudo de caso, né? Eu lembro de 2 ou 3 alunos, né? Como são 3 turmas, eu não consigo. Desse final de semana eu não conferi ainda, eu não lancei ainda quem ainda pontuou. Então você faça isso agora que eu acabei de liberar, para você atingir os 3 pontos. Tá. Senão vai ser só 2 na AVP, né? Tá joia? Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Vou rodar aqui nossa frequência, então. Deixa eu aqui rodar a nossa frequência. Ok, frequência rodada. Então, muito obrigado a todos aí. Encerramos, então, o nosso conteúdo, né? A próxima semana é a V2, né? E depois, na outra, já é a segunda chamada. Eu não devo encontrar vocês mais. Então, muito obrigado aí pela parceria durante esse semestre. Um grande abraço a todos. Desejo sucesso aí, né, na carreira jurídica de todos aí, para todos aí. Tá bom, gente? Um grande abraço aí. Um abraço aí. Boa noite a todos aí. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, um abraço.